Bom dia, pessoal. Recebemos aqui no escritório um mostruário de embutidos de teto da Save Energy e eu queria mostrar ele para vocês. A Save Energy ela é uma empresa nacional bem conceituada no mercado de iluminação. Ela tem centenas de produtos, desde lâmpadas tubulares, fitas de LEDs, embutidos. Tem uma grande variedade para a gente poder especificar nos projetos. Aqui no escritório a gente recebeu os embutidos de teto. Os embutidos de teto eles são classificados em alguns grupos, como o recuado raso, recuado fundo e o angular, que são os que a gente recebeu aqui. O recuado raso, a Save Energy, ela tem a cor que é o chumbo metálico, o cobre, ela tem o branco tradicional, tem também o preto e ela tem também alguns coloridos que são para ser usados em alguns ambientes mais específicos, como ela tem o rosa, ela tem um azul, ela tem um verde e amarelo, mas esses tem uns locais mais específicos para ser usados. Os embutidos recuados rasos, a grande maioria dos da Save Energy eles são de clique, que facilita a troca da lâmpada. Sempre quando for comprar embutidos, opte por embutidos de clique, porque eles são mais fáceis para poder trocar a lâmpada. É uma coisa que o próprio usuário consegue fazer essa troca. Os embutidos recuados, as pessoas costumam falar que é bom usar recuado porque ele deixa de ofuscar a visão, porque a lâmpada fica mais escondida, o que é uma grande mentira. O recuo é muito pequeno, então você acaba tendo um contato visual com a lâmpada, né? Mas em questão de efeito estético, fica mais bonito do que o retinho. Eu, particularmente, uso bastante o recuado. Acho que ele dá um acabamento mais bonito. E esses embutidos, eles vêm no mostruário aqui, simulando como eles são fixados no gesso, né, que são por essas presilhas. Eles ficam dessa forma aqui dentro do gesso, presos. Esses embutidos recuados, os rasos, a gente consegue ter eles na cores cobre, o chumbo metálico, essas duas cores aqui são lindas. Tem também o branco com preto e o branquinho, e também tem o preto e os coloridos. Um outro embutido que tem aqui é o embutido fundo. Esse aqui sim, ele deixa de ofuscar a visão. Por quê? Ele tem uma profundidade maior, então o usuário não tem um contato visual com a lâmpada. Olha a diferença do recuado dos dois. Então nesse daqui ele não ofusca a visão. Só que esse daqui a gente tem que tomar muito cuidado de onde vai ser usado, porque ele vai trazer mais um efeito decorativo, alguma coisa nesse sentido. Ele é direcionável, porque aqui dentro também você consegue direcionar a lâmpada. Não adianta muito, porque como ela já fica recuada, se direcionar, elas vão bater o fluxo luminoso vai bater aqui nas bordas. Então ela é uma lâmpada mais para ter um foco direto aqui. Esses outros aqui, os recuados rasos, você consegue ter direcionar a lâmpada, porque a parte aqui do clique, ela consegue mexer. Um outro embutido que tem aqui que é bastante interessante é o embutido angular. Muitas pessoas não conhecem o embutido angular, né, porque ele é pouco utilizado normalmente. O que é mais usado é o embutido raso. O embutido angular, ele é bastante interessante, por exemplo, para a gente usar na frente de armários, roupeiros, e também para causar algum destaque, algum efeito decorativo, porque nele o fluxo luminoso vai diretamente aonde a gente quer. A gente tem que tomar bastante cuidado ao usar o angular pela questão da lâmpada. A lâmpada tem que ser muito bem especificada para dar certo. Então a gente tem que trabalhar muito bem o ângulo de abertura para ele funcionar certinho, mas é bem interessante. E eu queria dar umas dicas. Uma dica com relação aos embutidos coloridos. A gente vê que hoje em dia está usando bastante embutido colorido. E aí o seguinte, sempre quando o teto for colorido, se o teto não for da cor do embutido, opte pelo preto.
Por exemplo, teto cimento queimado, preto. Teto amadeirado, preto. Se o teto em um ambiente mais lúdico, como brinquedotecas, talvez salas multiuso infantil, que a gente coloca os tetos coloridos, tipo um azul, alguma coisa assim. Se o embutido não for preto, opte pela mesma cor do teto, mas sempre dê preferência pela cor do teto ou pelo preto. Não coloque o embutido branco no teto colorido, porque vai ficar parecendo que tem um pedaço de plástico solto lá. Se colocar o embutido preto ou um embutido da mesma cor do teto, o ambiente fica mais imponente. Então, assim, mas talvez você fale assim, não, eu vou pintar meu teto de uma cor que não tem o embutido. O que você faz? Pega o embutido branco, compra o spray e pinta ele, que vai dar o mesmo efeito. Pintando todos iguais não vai ter diferença e ninguém vai perceber. Eu acho que é isso que eu queria falar, mostrar os embutidos, falar um pouco sobre iluminação e de uso deles. E eu vou deixar uma caixinha que, se tiver alguma dúvida sobre os embutidos ou lâmpadas, manda lá uma mensagem que eu respondo.